Voltamos com Cidadania em Debate aqui pela FURB TV e no programa de hoje estamos falando sobre o Fórum Catarinense de Umbanda, que ocorre neste sábado, dia 3 de outubro, no auditório da Biblioteca do Campus 1 da FURB, a partir das 9 horas da manhã. E para falar deste evento, os nossos convidados são a presidente do Fórum, a Carol Souza Barbosa, e o presidente da Associação Brasileira de Escritores Afro-Religiosos, Ademir Barbosa Júnior, o Dermes. Aliás, no bloco anterior, a gente estava levantando algumas... Na realidade, a gente estava pontuando o que o fórum vai apresentar, mas também levantando o porquê as pessoas acabam rotulando as religiões de matriz africana como sendo, entre aspas, a religião do mal. Eu gostaria que o Dermes, vamos começar aqui esse bloco, que o Dermes explicasse o porquê que esse rótulo acaba ficando muitas vezes nas religiões de matriz africana. São religiões que, num primeiro momento, e continuam na sua história, acolhem indistintamente os segmentos que são marginalizados e excluídos. Então, o próprio negro, o homossexual, o bissexual, o transexual ou a transexual. Então, é muito comum encontrar todos esses segmentos nos terreiros. E as religiões oficiais, por muito tempo, disseram não a esses segmentos e têm cada vez mais se aberto, embora num ritmo talvez um tanto mais lento do que gostaríamos. Então, historicamente, as religiões de matriz africana se abriram. Uma outra razão, grosso modo, é exatamente por serem de matriz africana. O próprio termo africano, a relação com o negro, já discriminado na questão da etnia, na questão cultural, também isso passou para a questão religiosa. E aí nós dizemos assim, recentemente estivemos na Câmara Municipal, eu tive uma fala na tribuna e disse, olha, as pessoas costumam exteriorizar os próprios demônios, né? Então eu vejo o medo que eu tenho, o demônio interior no meu irmão. Exu Veludo, que é um Exu que tem a humildade de trabalhar com este médium, diz assim, quem diz que Exu é o diabo já vive no inferno. E na própria Câmara eu disse assim, se alguém vier me cheirar, vai perceber que eu não cheiro a enxofre e nem o meu título de eleitor. Porque num Estado laico, eu costumo dizer, a religião também é questão de cidadania. Então, que se não nos olham num primeiro momento como religiosos, que nos olhem como cidadãos, como eleitores, para a partir daí começar um diálogo mais fraterno que seja, não é? Então, acho que aí está uma das explicações pelas quais as pessoas acabam rotulando, né? Sim. E aí cabe muitas vezes a vocês que estão na frente, né? Vocês que são sacerdotes, sacerdotisas, explicar isso. E muitas vezes os veículos de comunicação não se abrem para se dar essa explicação, né? Então, eu acho que um dos momentos é esse. E o fórum vai tratar disso, né? Sim, e por isso que é importante nós temos entre os inscritos, como a mãe Carol já tabulou, vários estudantes da própria FURB, da área de humanas e principalmente de ciências da religião e de outras cidades e outros estados, porque muitas vezes não é um irmão de religião ou de candomblé ou de umbanda, mas é alguém interessado em aprender um pouquinho mais, principalmente o professor. Porque nós temos as leis que garantem, né, 10.639 e outras. Por quê? Porque eu sempre dou este exemplo. Se um professor ele é católico e vai preparar uma aula sobre a reforma protestante, ele estuda. Porque quando ele vai falar das religiões de matriz africana, ele começa dizendo que Exu é o diabo ou que Pombagira separa casal. Ele está falando sobre o que ele não conhece, pautado também por ação de maus ou falsos sacerdotes, mas assim, algo que não corresponde à realidade nossa, à vivência da espiritualidade, porque uma religião, por princípio, ela não pode fazer o mal e nem ferir o livre-arbítrio, ou não é religião. E esse é o primeiro momento, por intermédio de um fórum, e quebrando esses estereótipos, até porque dentro do que vocês propõem ali, a Carol acho que já pontuou também, né? Na programação tem temas ligados a isso, né? Na verdade, os temas eles vão falar sobre a Umbanda em Santa Catarina. Dentro da temática central nós temos Umbanda é união, não unificação. E dentro da minha fala vem a questão entre o sagrado e o segredo, a oralidade e as mídias eletrônicas. E o que é Umbanda em Santa Catarina? A Umbanda em Santa Catarina ela é miscigenada. Muitas pessoas ainda têm a Umbanda como uma Umbanda de almas de Angola, ponto. É muito complicado porque dentro da própria religião, concluindo aquilo que o Dermes estava falando, às vezes essa questão até de ter um olhar diferenciado parte de dentro dos próprios grupos religiosos. Então, assim como muitas vezes nós falamos assim, um padre, não é porque existiu um padre num caso de pedofilia que todos os padres são pedófilos. Não é porque às vezes existiu um pastor que fez
ação X que todos vão fazer. E existiram momentos dentro de Santa Catarina que precisou ser escondido, porque a polícia perseguia, a polícia humilhava em praça pública e muitas vezes estava ali aquela entidade incorporada trabalhando. Então, isso feriu muito, né, a moral, digamos assim, e os próprios costumes das religiões de matriz africana em segmentos em Florianópolis e em outros lugares mais ao norte. Quando surgiu essa Umbanda em Santa Catarina, a mãe Malvina ela foi fazer na Bahia, ela foi tirar o seu axé na Bahia, como Almas e Angola, e voltou para cá e iniciou, digamos assim, esse segmento aqui no sul. Foi muito atacada, foi muito humilhada e dentro desse segmento várias filhas e filhos foram se fazendo e abrindo os seus terreiros. A Casa de Axé de São Jorge, que é lá em Florianópolis, casa inclusive que nós tivemos a oportunidade de visitar em maio, que ainda está lá, e para todos que passarem lá, eles vão ver que ainda existe um Ogum, né? Um São Jorge dentro da parede, simbolizando todo o nascimento dessa Umbanda em Santa Catarina. Depois disso vieram segmentos como Babassuê, Umbanda de Omolocô, Umbanda Cruzada, Umbanda Traçada. Algumas pessoas de Umbanda Mirim também migraram para cá. E o que é tudo isso? São vertentes. Por exemplo, assim, nós temos as umbandas, né, dentro da Umbanda. Então, por exemplo, assim, dentro da miscigenação, que é o que formou essa diversidade, formou essa religião, que é genuinamente brasileira, existem características que elas derivam, digamos assim, de outras religiões. Como, por exemplo, por que não dizer o candomblé? Não que nós somos um subproduto do candomblé, mas do candomblé nós tiramos o africanismo, ou seja, o culto também aos ancestrais e aos orixás. Tá, e dentro da Umbanda, o que é uma Umbanda cruzada? Uma Umbanda cruzada é uma Umbanda que cruza duas linhas de dois dirigentes espirituais diferentes e também trabalha com a Quimbanda, que não é a Quimbanda. A Quimbanda é a linha de Exus e Pombagiras. A atuação também de ciganos, de malandros, de Exus e Pombagiras mirins. Então, quando se trabalha tanto com a direita quanto com a esquerda e se cruzam dois dirigentes espirituais, essa é dita uma Umbanda cruzada. Em alguns lugares do país e até do mundo diz-se da Umbanda cruzada a Umbanda que utiliza corte. Mas, na verdade, a Umbanda que utiliza essa prática, ela é Umbanda de Almas e Angola e Umbanda de Omolocô. Nem toda Umbanda cruzada faz o corte, a ritualística do sacrifício de animais. O corte, no caso, trata-se do sacrifício de animais que algumas casas fazem, né? E dentro dessa ritualística é sempre bom lembrar que a verdadeira prática desse corte, dessa ritualística, sem adentrar nos fundamentos, porque cada um tem o seu axé, mas o animal ele é criado o tempo todo dentro daquele terreiro, ele não é maltratado, ele é muito mais bem alimentado e muito mais bem tratado do que nos açougues, né? E eu nunca vi ninguém se importar, por exemplo, de comprar 1 quilo de bife no mercado. E quando nós vemos, até por ações movimentadas, ações humanitárias, que vão até esses locais, as condições que esses animais são tratados é literalmente desumano até para quem é humano, né? Não precisa ser nenhum expert para saber que esses animais sofrem muito antes de ir para o abate. E dentro de um terreiro, não. Dentro de um terreiro, todas as partes desse animal ele é utilizada, a carne é servida e muitas vezes o público, né, como a gente fala, os consulentes, os filhos da assistência, que vão até essa festa, essa ritualística, às vezes é o único momento que essa pessoa come carne, porque tudo é preparado e tudo é aproveitado. Então, eu acredito, inclusive, que o desconhecimento é com que faça as pessoas se movimentarem, né? Não se preocupam em ir em busca de informação e acaba espalhando aquilo que não conhece, né? Aquilo que ouviu falar, aquilo que eu acho, mas realmente não conhece. Dermes, a Umbanda, ela é uma mistura da religião católica, né? Ou tem a questão indígena aí, né? E a questão africana. É isso aí? Na verdade, antes, só complementando o que a mãe Carol falou, é interessante dizer mesmo que a nossa casa não pratica o corte, por isso que nós temos a liberdade e a isenção de defender a casa do irmão que pratica por entendermos enquanto fundamento. Então isso porque a gente faz questão de dizer não fazemos o corte.
Por isso defendemos o irmão que o faz. Porque senão já tem aquele gaiato que vai dizer, vocês fazem o corte por isso. Não, exatamente por não praticar que a gente respeita o irmão que faz e a seriedade com que é feito. Então vamos lá. A Umbanda é uma religião genuinamente brasileira, como a Carol coloca, mas ela se expandiu no mundo todo, né? No passado eu tive a oportunidade de presidir o primeiro Fórum Europeu de Umbanda, que teve sede em Portugal. E lá é muito interessante nós percebemos sacerdotes brasileiros e sacerdotes portugueses, não é? Que estão com suas casas abertas e trabalhando muito bem, de uma forma ética. A Umbanda, então, é uma religião que nasce em solo brasileiro, mas ela traz, como você colocou, alguns elementos do catolicismo. Não é que ela seja uma mistura, ela tem uma vertente específica e ela tem aquilo que a gente chama de matrizes. E nessas matrizes, o sincretismo religioso, ele entrou talvez com muito mais força do que no próprio candomblé. Hoje nós encontramos casos de candomblé, o próprio trabalho de Mãe Estela e de tantos outros líderes, que dizem assim, não vamos utilizar imagens católicas. Na Umbanda nós também temos casos assim, mas elas acabam sendo minoria, porque a própria fundação da Umbanda, as tendas primeiras que surgiram, elas trazem nomes de santos católicos. Então isso entrou para a tradição. E todo umbandista que de fato se desenvolve num terreiro, ele sabe a diferença entre orixá e santo católico. Ele sabe que Ogum não é São Jorge. Ele sabe que São Jorge, digamos assim, é alguém personificado que traz uma essência que vem na linha de Ogum, porque o orixá é maior. Mas está ali, é perceptível, acho que para a maioria, que existe ali os elementos do catolicismo, exato. Os elementos das religiões de matriz africana. Né? Isso, e outros, como o do próprio espiritismo dito kardecista, as matrizes do Oriente, da linha cigana, que foram chegando. Essa é uma das belezas da Umbanda. Num primeiro momento não havia um trabalho de ciganos, né? Depois foram chegando. Essa mistura, né? Olha só, Dermes e Carol, quero agradecer a presença de vocês aqui. Vocês vieram divulgar o fórum. E claro, né? A gente continua com espaço aberto. Né? Qualquer outra atividade que queiram fazer e precisam divulgar, o Cidadania está aqui para dar essa força. Tá? Nós só temos a agradecer, muito obrigado mais uma vez, e ao Carlos e a todos, muito axé. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade, gostaria de convidá-los a se inscrever através do Fórum Catarinense de Umbanda, @gmail.com ou através do telefone 3037 1160. Convido também para visitar a nossa casa, a tenda de Umbanda Iansã Matambi Caboclos de Boia, que tem as giras sempre aos domingos, a partir das 19 horas. Muito axé a todos. Chegamos ao final de mais um Cidadania em Debate, um programa do Sindicato de Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Eu quero agradecer mais uma vez as presenças de Carol Souza Barbosa e Ademir Barbosa Júnior, o Dermes, que falaram sobre o Fórum Catarinense de Umbanda. Também quero agradecer a você que esteve ligado no nosso programa. A gente volta a se encontrar para um novo assunto na próxima segunda-feira, aqui pela FURB TV. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana. Tchau.